Oi, turma. Nossa aula de geografia vai ser no livro, vão ser as páginas 71 a 73. Nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando sobre a urbanização brasileira. Nessas páginas nós vamos falar do êxodo rural e da urbanização brasileira. Mas antes nós vamos corrigir o exercício da semana passada, que foi no livro, tá? Que começou na página 66. Deixa eu colocar aqui para a gente estar podendo fazer a correção. Número 1, o que o gráfico mostra? Bom, o gráfico mostra a evolução da população rural e da população urbana no Brasil de 1940 a 2015. Número 2, a população rural aumentou ou diminuiu de 1940 a 2015? Hein? A população rural ela diminuiu e a população urbana ela aumentou. Número 3, deixa eu colocar aqui, em que período a população urbana se tornou maior que a população rural? Bom, a população urbana ela ultrapassou a população rural no período de 1960 e a 1970. Na página 67, vocês tinham que colocar aqui, tá, a legenda. De laranja é a população urbana e verde é a população rural. Depois, aqui são respostas pessoais, que eu vou estar olhando na plataforma, tá? Vou depois ver lá, qualquer coisa eu falo com vocês. Depois, na página 68, número 7, tinha uma pergunta aqui. Qual é a relação entre a industrialização e a urbanização? Explique. Então, vamos lá. Bom, por um lado, as indústrias se concentram nas cidades, porque ali se concentram muitos dos elementos que atendem às suas necessidades. E, por outro lado, elas atraem muitos trabalhadores e acabam favorecendo o crescimento da população urbana. Tá? Não precisa ser exatamente com essas palavras, mas relacionado a isso. Na página 69, nós também temos uma pergunta aqui. Por que a cafeicultura foi importante para o crescimento das indústrias na região sudeste? Bom, vamos lá. A cafeicultura na região sudeste, ela ofereceu as condições necessárias para o desenvolvimento da industrialização nessa região. Tá? Então, aí está a resposta da 69, que é a número 8. Na página 70 não tinha nenhuma pergunta, era só ler. Então, agora nós vamos para a página 71, que é da aula de hoje, e eu vou estar explicando para vocês o êxodo rural e a urbanização brasileira. A urbanização brasileira também foi impulsionada pelo êxodo rural. O que é o êxodo rural? É o que vai acabar de falar aqui. É a intensa migração de pessoas do campo para as cidades. Então, as pessoas começaram a sair do campo para ir para as cidades para poder trabalhar, né? Em melhores condições de vida. Então, o que acontece? É um conjunto, é uma soma de vários fatores que impulsionaram a urbanização brasileira. Tá? Nós vimos a industrialização e também o êxodo rural. Então, quando a gente fala em êxodo rural, são as pessoas que saem do campo para ir para as cidades. Tá? A mecanização do campo, isto é, o uso de máquinas e equipamentos na produção agropecuária, foi uma das causas do êxodo rural. Porque o que começou a acontecer? Várias máquinas começaram a surgir, né? Então, onde num trabalho eu precisava de 20 pessoas para fazer uma colheita, uma máquina com uma pessoa só fazia aquela colheita e as outras 19 foram dispensadas, não tinham mais emprego. Então, a tecnologia, a modernização, a mecanização, ela fez com que várias pessoas perdessem o emprego no campo. Essas pessoas precisavam trabalhar para poder ter dinheiro. Logo, o que elas fizeram? Saíram do campo para ir para a cidade. Essa mecanização possibilitou um grande aumento da produtividade, mas também foi responsável pelo desemprego de muitos trabalhadores rurais. É aquilo, né? Foi muito bom porque aumentou consideravelmente a produção,
mas por outro lado foi ruim porque várias pessoas ficaram desempregadas. Observe a seguir a foto de uma máquina agrícola em operação. Olha aqui, deixa eu colocar, para a gente poder estar vendo. Essa máquina realiza a colheita de uma grande quantidade de grãos. Em pouco tempo, ela faz o trabalho que muitos trabalhadores rurais demoravam dias para realizar. Ou seja, um trabalhador capaz de usar esse tipo de máquina substitui muitos trabalhadores que antes faziam a mesma tarefa. Foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, essa máquina daqui, tá? O que ela faz? Ela recolhe uma grande quantidade de grãos, né? Muito rápido. Aqui, ó, colheita mecanizada de trigo. Continuando. Desempregados e sem condições de garantir o próprio sustento e o de sua família, muitos trabalhadores rurais, vamos lembrar sempre que é o campo, deixaram o campo e se dirigiram às cidades. Esses migrantes buscavam oportunidades de trabalho nas indústrias e nas atividades de comércio e de serviços, que se desenvolviam rapidamente nas cidades. Eles não iam para as cidades, não, só vou trabalhar na indústria. Não, qualquer área eles estavam trabalhando, tá? Se qualquer oportunidade que aparecesse, eles iriam trabalhar. Então, nós temos aqui de que maneira a mecanização das atividades agrícolas contribuiu para a urbanização. Explique, vocês vão escrever. Você conhece alguém que migrou do campo para a cidade? Tem alguém da família, algum amigo da família que saiu do campo para vir para a cidade? Se tiver, vocês coloquem aí. Página 72. Bom, vamos lá. Para ler e escrever melhor. O texto a seguir trata dos lugares por onde a cafeicultura se expandiu ao longo do tempo no Brasil. Aqui na página 72, deixa eu colocar mais para cá. A expansão da cafeicultura no Brasil. O café é uma planta originária da África e foi trazida para o Brasil cerca de 250 anos atrás. Olha aqui, até 1850, a produção comercial de café ocorria em partes dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Entre 1850 e 1950, o cultivo de café se expandiu para as outras partes dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, além de partes do Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo. A partir de 1950, a cafeicultura expandiu-se para terras que hoje formam Mato Grosso do Sul, parte de Goiás e outras partes de Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná. Então, ao longo do tempo, ela foi se expandindo. Agora, número 1, do que trata o texto? Bom, só, colocar aí. 2. Quais expressões utilizadas no texto marcam a passagem do tempo? A gente pode colocar aí, pessoal, quando a gente fala de expressão que marca a passagem do tempo, a gente está falando, olha aqui, a passagem do tempo, tá? A partir de quantos anos, que ano começou, isso é a passagem do tempo. Número 3, agora já estou na 73. Complete as frases de acordo com o texto. Então, volta no texto, aí vocês vão ver até 1850. Vocês vão ver aí está aqui, ocorria em parte dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. O que aconteceu, tá? Sobre o que estava falando que ocorria nesse ano aqui. Depois vem para 1850, 1950, é só olhar no texto para vocês poderem completar. Aqui na número 4, observe as imagens da cidade de São Paulo ao longo do tempo. Então, nós temos aqui, antigamente, com o decorrer do tempo, ou seja, o tempo foi passando, foi começando a se modificar e atualmente é assim. O que vocês têm que fazer? Agora escreva um texto sobre o crescimento da cidade de São Paulo ao longo do tempo. Lembre-se de dar um título para o seu texto. Vocês vão fazer no caderno de geografia esse texto. Vocês vão dar um título para o texto de vocês e vocês vão escrever exatamente sobre o crescimento dessa cidade. Tá? O que aconteceu? Como é que era a cidade? Tá? Como é que passou a ser ao decorrer do tempo? E atualmente como ela está? Por que isso aconteceu? Tá? Então, isso tudo vocês vão colocar no texto.
Aí esse texto vocês vão tirar também a foto, né, para eu poder estar vendo na plataforma, tá? Então a aula de geografia hoje é isso. Um beijo.